Olá, eu sou o leitor e esta é a história interminável de Michael Ende. Capítulo 1. Fantasia em perigo. A bicharada da floresta de Haula estava já toda recolhida nas tocas, nos ninhos, nos abrigos. Era meia-noite e o vento uivava entre as copas das árvores gigantescas e veneráveis. Os troncos grossos com torres estalavam e gemiam. De súbito, uma luz fraca deslizou em zigue-zague entre as árvores, imobilizando-se ora aqui, ora ali, tremendo, para logo a seguir começar a voar, poisar num ramo, prosseguindo depois a sua viagem. Era um globo luminoso, mais ou menos do tamanho de uma bola de criança. Deslocava-se aos saltos, poisava no chão de vez em quando e retomava logo a seguir o seu vôo planado. Mas não era uma bola. Era um fogo fátuo. Tinha-se perdido. Era, portanto, um fogo fátuo extraviado. Fenómeno raro, mesmo em fantasia. Em princípio, os fogos fátuos fazem com que as pessoas se desorientem e enganem. No centro da esfera luminosa podia ver-se um pequeno vulto extremamente móvel, saltando e correndo velozmente. Não era um homenzinho, nem uma mulherzinha, pois tais distinções não existem entre os fogos fátuos. Erguia na mão direita uma pequena bandeira branca. Devia ser, portanto, um mensageiro ou intermediário. Não corria o risco, apesar dos seus longos voos planados no escuro, de chocar contra os troncos das árvores, porque os fogos fátuos são incrivelmente prontos e ágeis e podem mudar de direção mesmo no meio de um salto. Era esse o motivo de ele se deslocar aos zigue-zagues, o que não impedia de efetivamente se deslocar numa direção determinada. A certa altura, chegou a uma elevação rochosa e, assustado, olhou para trás. Ofegante como um cachorrinho, sentou-se numa saliência de uma árvore e quedou-se a refletir antes de se meter de novo ao caminho e de ir dar uma olhadela cautelosa à outra vertente do rochedo. Avistava-se dali uma clareira, no meio da qual, em redor de uma fogueira, estavam sentadas 3 criaturas muito diferentes no aspecto e no tamanho. Deitado de barriga para baixo, via-se um gigante que parecia todo feito de pedra cinzenta e que media quase 10 pés, com o busto meio levantado, apoiado nos cotovelos, olhava para o lume. Do seu rosto de pedra devastado pelas tempestades e que parecia singularmente pequeno sobre os ombros poderosos, sobressaíam os dentes semelhantes a uma fileira de lâminas de aço. O fogo fato viu logo que se tratava do representante da raça dos Trinca-Pedras. Eram seres que viviam numa montanha incrivelmente distante da floresta de Haula, mas não se limitavam a viver nessa montanha. Viviam dela. Iam-na comendo aos poucos. O alimento deles era a rocha. Eram, felizmente, muito frugais e conseguiam manter-se durante semanas e meses com uma única refeição de pedra, para eles, muito substancial. Os Trinca-Pedras, aliás, não eram muitos e a montanha era grande, mas como as criaturas já lá viviam há muito tempo, a idade delas ultrapassa a de todas as outras criaturas de fantasia, a montanha pouco a pouco tinha ficado com um aspecto verdadeiramente singular. Parecia um queijo gigantesco cheio de buracos e tocas. Tinha, por isso, o nome de Montanha das Galerias. Mas os Trinca-Pedras, além de comerem rochedos, era com eles que fabricavam tudo aquilo que necessitavam: móveis, chapéus, calçado, ferramentas e até mesmo relógios de coco. Não espanta, por isso, que o Trinca-Pedras tivesse a seu lado uma espécie de bicicleta, toda feita do referido material, com 2 rodas que mais pareciam grandes mós de moinhos. No seu conjunto, o objeto tinha todo o aspecto de um rolo compressor, munido de pedais. A segunda criatura, sentada à direita da fogueira, era um pequeno elfo noturno. Tinha o dobro do tamanho do fogo fátuo, não mais, e parecia uma lagarta preta como o alcatrão,
coberta de pelos e posta em posição vertical. Gesticulava com veemência ao falar, agitava duas mãozinhas rosadas e no sítio onde, sob a cabeleira preta revolta, se presumia que estivesse a cara, brilhavam dois olhos enormes, redondos como luas. Abundavam em fantasia os elfos noturnos, de tamanhos e formas diversas, e por isso, à primeira vista, não era possível perceber se aquele tinha ou não vindo de longe, mas dava a impressão de que andava em viagem, porque havia um morcego, a montada habitual dos elfos noturnos, suspenso no ramo de uma árvore atrás dele, de cabeça para baixo, envolto nas asas, com o aspecto de um guarda-chuva fechado. A terceira criatura, à esquerda da fogueira, só dali a algum tempo é que o fogo fátuo a viu. Era tão pequena que só ao perto é que era possível distingui-la. Pertencia à raça dos pequeníssimos. Era um homenzinho de membros extraordinariamente pequenos, com um fatinho de todas as cores e uma cartola vermelha na cabeça. O fogo fato não sabia quase nada sobre os pequeníssimos. Tinha ouvido dizer apenas que este povo construía nos ramos das árvores cidades inteiras, cujas casas eram unidas por escadarias, escadas de corda e escorregas. Mas tais seres viviam num outro setor do império ilimitado de fantasia, muito longe dali, ainda mais longe do que os trinca-pedras. O mais espantoso é que o pequeníssimo viera até ali montado num caracol, que estava instalado atrás dele. Sobre a concha deste reluzia uma pequena sela de prata e os arreios e rédeas que tinha presos nos cornos brilhavam igualmente com fios de prata. O fogo fato ficou surpreendido ao ver três seres tão diferentes conviverem em tão perfeita harmonia. Porque não era habitual as raças de fantasia viverem em paz e cordialidade. Travavam-se muitas batalhas e guerras. E entre algumas espécies, as inimizades duravam há séculos. Nem só de seres bons e honestos era formado este país. Havia também ladrões, gente má e cruel. O fogo fato, por acaso, pertencia a uma família que não era merecedora de muita confiança. Só depois de ter observado por momentos toda a cena à luz da fogueira é que o fogo fato notou que cada uma das três personagens ou empunhava uma bandeira branca ou tinha uma faixa branca ao peito. Eram, portanto, todos eles mensageiros ou intermediários, e só isso podia explicar o facto de conviverem uns com os outros de forma tão pacata. E se o fim da viagem deles fosse idêntico ao da viagem do fogo fato? À distância a que se encontrava, não era possível perceber o que os outros diziam. Tão forte era o mugido do vento que soprava entre as copas das árvores. Mas se eles, por serem mensageiros, se respeitavam uns aos outros, haviam de reconhecer essa mesma qualidade no fogo fato e não lhe fariam mal. Ao fim e ao cabo, ele precisava de perguntar a alguém a direção que havia de seguir. E assim, ali, na floresta, de noite, não iria ter ocasião melhor. Encheu-se de coragem, saiu do esconderijo, agitou a bandeira branca e imobilizou-se no ar, tremendo. O trinca-pedras, que estava virado para o lado dele, foi o primeiro a notar a presença do fogo fato. Que grande animação vai esta noite por estas bandas, disse com voz esganiçada. Lá vem mais um. Ahá! Um fogo fato? Murmurou o elfo noturno com um brilho no olhar. Muito prazer. O pequeníssimo levantou-se, deu uns passos na direção do recém-chegado e piou. Se os olhos não me enganam, está aqui na qualidade de mensageiro. Pois estou, respondeu o fogo fato. O pequeníssimo tirou a cartola, fez uma vénia e chilreou. Aproxime-se, vá! Nós também somos mensageiros. Sente-se aqui ao pé de nós. E apontou com o chapéu para o lugar livre junto da fogueira. Obrigado, disse o fogo fato aproximando-se. Se me dão licença, apresento-me. Chamo-me Blub. Muito prazer, disse o pequeníssimo.
Eu chamo-me Hukuk. O elfo noturno inclinou-se sem se levantar. O meu nome é Wushzul. Muito prazer, disse por sua vez o Trinca-Pedras com voz esganiçada. Eu sou Bjorn Razark. Fitavam todos os três o fogo-fato, que, incomodado, desviou o olhar para os fogos-fatos. É muito desagradável serem observados abertamente. Não quer sentar-se, caro Blob? Perguntou o pequeníssimo. É que tenho muita pressa, respondeu o fogo-fato. E só queria pedir que me informassem sobre a direção que devo tomar para ir daqui à Torre de Marfim. Fez o elfo noturno. Vais visitar a Imperatriz Menina? Sim, respondeu o fogo-fato. Tenho uma mensagem muito importante para lhe entregar. Que mensagem? Perguntou o Trinca-Pedras com a sua voz esganiçada. Bom, disse o fogo-fato, apoiando-se ora num pé, ora no outro. É uma mensagem secreta. A finalidade da nossa missão é a mesma, tem graça, replicou o elfo noturno. Estamos entre colegas. É mesmo possível que levemos todos a mesma mensagem, afirmou Hukuk, o pequeníssimo. Senta-te e fala, ordenou Bjorn Razark. O fogo-fato instalou-se no lugar que achou vago. A minha terra, começou ele após uns momentos de reflexão, fica muito longe daqui. Nem sei se alguns dos presentes a conhecerá. Chama-se Pântano Podre. Ah! Suspirou extasiado o elfo noturno. É uma terra encantadora. O fogo-fato sorriu sem convicção. Achas que sim? E que mais? Tornou a voz esganiçada de Bjorn Razark. E partiste porquê? É que lá na minha terra, o Pântano Podre, continuou o fogo-fato um tanto indeciso, aconteceu uma coisa incompreensível. Melhor dizendo, continua a acontecer ainda agora. Não é fácil de descrever. Começou por... Bom, a leste do nosso país há um lago. Havia um lago. Para ser mais exato, um lago chamado Caldo Quente. Começou tudo porque o lago Caldo Quente um dia desapareceu. Sumiu-se de vez. Não sei se percebem. Quer dizer que secou? Perguntou Hukuk. Não, explicou o fogo-fato. Se assim fosse, teria ficado no local um lago seco. Mas não é isso que acontece. Onde antes era lago, hoje não há nada. Absolutamente nada. Percebem? Um buraco, rosnou o Trinca-Pedras. Nada de buraco, ripostou o fogo-fato, quase a perder a calma. Um buraco. Sempre seria alguma coisa. Mas não ficou lá nada. Os três mensageiros olharam uns para os outros. E qual é o aspecto desse nada? Qual é? Perguntou o elfo noturno. É aí que está a dificuldade da descrição, afirmou o fogo-fato muito contrariado. É assim a modos que... Não há palavras com que possa descrever. Fica-se a modos que cego quando se olha para o local, não é isso? Interrompeu o pequeníssimo. O fogo-fato ficou de boca aberta a olhar para ele. É exatamente isso, exclamou. Mas como é que... Ou será que também vocês deram conta de... Um momento! Interrompeu o Trinca-Pedras. Isso aconteceu só num sítio? No princípio, sim, respondeu o fogo-fato. Quer dizer, a pouco e pouco, o sítio foi-se alargando. O pedaço de paisagem que faltava foi aumentando, imaginem. A certa altura, o sapo-sapão, que vivia com o seu povo no lago Caldo Quente, sumiu-se também. Deram em fugir depois outros habitantes. Aos poucos, aconteceu a mesma coisa noutros sítios do Pântano Podre. No princípio, foi só um pedacinho de nada, menos do que um ovo de galinha. Mas a um pedacinho sucedia-se outro,
e muitos poucos faziam muito. Se alguém, por descuido, lá punha o pé também desaparecia. Ou então a mão. Ou qualquer outra parte do corpo que me penetrasse na zona. Não dói. Isso é verdade. Mas uma criatura a quem isso aconteça sempre fica com um pedaço a menos. E houve até muita gente que acabou por cair no nada por se ter aproximado demais. Ele exerce uma atração irresistível, tanto mais forte quanto maior é a extensão que desaparece. Nenhum de nós conseguiu ainda a explicação para uma coisa tão terrível. Ninguém sabe de onde vem aquilo, nem a maneira de se evitar. E vendo que as coisas não melhoram, antes de se agravarem cada vez mais, foi decidido enviar um mensageiro à Imperatriz Menina para se lhe pedir conselho e ajuda. E este mensageiro sou eu. Ficaram todos calados a olhar para o vazio. Foi a voz lamentosa do elfo noturno a primeira a ouvir-se. Ah, lá na minha terra aconteceu a mesmíssima coisa. E o fim da minha viagem é exatamente o mesmo. O pequeníssimo voltou-se para o fogo fátuo. Cada um de nós, chilriou ele, vem de uma região diferente de fantasia. Foi por mero acaso que nos encontramos aqui. Mas a mensagem que vamos levar à Imperatriz Menina é a mesma. Quer isso dizer, gemeu o Trinca-Pedras, que todo o reino de fantasia corre perigo. O fogo fátuo olhou para todos eles assustado. Sendo assim, gritou levantando-se, não temos tempo a perder. Nós estávamos mesmo para seguir viagem, explicou o pequeníssimo. Tínhamos parado aqui por causa da escuridão espessa da floresta de Howle, mas tu apareceste, Blob. Vais poder iluminar-nos. Impossível, disse o fogo fátuo. Não vou esperar por quem vai a cavalo num caracol. Peço muita desculpa. Mas é um caracol de corrida, respondeu-lhe, muito vexado o pequeníssimo. Ah, mas se ele não está de acordo, murmurou o elfo noturno, nós também não te indicamos o caminho. Com quem julga que está a falar? Rosnou o Trinca-Pedras. A verdade é que o fogo fátuo já não ouviu estas últimas palavras dos outros mensageiros e afastava-se já aos saltos pela floresta fora. Fosse como fosse, observou o pequeníssimo Huckleck, atirando para a nuca a cartola vermelha. Para nos alumiar, o mais indicado não é um fogo fátuo. E dizendo isto, montou a sela do seu caracol de corrida. Cá por mim, explicou o elfo noturno, dando um assobio para chamar o morcego. Acho que cada um deve viajar pelos seus meios. Vamos lá andando. E seguiu em frente. O Trinca-Pedras apagou a fogueira, batendo várias vezes sobre ela com a palma da mão. Antes assim, disse no escuro a sua voz esganiçada, escuso de tomar cuidado para não esmagar o pequeníssimo. Ouviu-se logo a seguir a potente bicicleta de pedra a arrancar e a meter pelo mato fora com muitos rangidos e estalos pelo meio. De vez em quando ia chocar com uma árvore gigante e ouvia-se ele a resmungar e a murmurar. Pouco a pouco, toda esta barulheira se foi sumindo no escuro. Ficou só o pequeníssimo Huckleck. Agarrou nos fios de prata que lhe serviam de rédeas e disse: Vamos lá então a ver quem será o primeiro a chegar. Corre, meu velho, corre! E deu um estalo com a língua. O único barulho que a seguir se ouviu foi o do vento tempestuoso, a gemer nas copas das árvores da floresta de Howle. O relógio da torre próxima bateu 9 pancadas. Muito contrariado, Bastien teve de pensar na realidade. Agradava-lhe que a história interminável não tivesse com a dita realidade qualquer relação. Não gostava nada de livros que contam num tom soturno e pessimista os acontecimentos vulgares da vida das pessoas vulgares. Já lhe bastava o vulgar que existe na realidade. Para que havia de ir procurar o vulgar nos livros? O que mais o horrorizava era quererem levá-lo à certa. E nesse género de livros levavam-nos sempre à certa, de uma forma ou de outra. As preferências de Bastien iam para os livros cativantes, ou engraçados, ou então para aqueles que lhe permitiam sonhar. Livros em que as personagens fingidas viviam aventuras fabulosas. Livros que permitiam imaginar tudo o que se quisesse. Aí está uma coisa de que ele era capaz. Talvez a única. 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 Talv
representar qualquer coisa, representá-la tão distintamente que quase a captava com os olhos e com os ouvidos. Quando a si mesmo contava as suas próprias histórias, até se esquecia do que o rodeava e despertava no final como se de um sonho se tratasse. E este livro era exatamente no estilo das suas próprias histórias. Enquanto lia, não só tinha ouvido as árvores a ranger e o vento mugir nas copas, como ouvira até as vozes distintas dos 4 estranhos mensageiros, e até ao ponto de imaginar que sentia o cheiro do musgo e dos humos da floresta. Na aula, por baixo dele, não tardaria a começar a aula de ciências naturais. O assunto ia ser inflorescências e estames. Bastian estava contente por estar sentado no seu esconderijo e poder ler. Aquele livro era exatamente o livro indicado para ele. Tinha passado uma semana. E o Urso Azul, o pequeno elfo noturno, era o primeiro a chegar ao destino. Ele, pelo menos, estava convencido de que era o primeiro, pois viajava pelo ar. Era a hora do pôr do sol. As nuvens do céu crepuscular pareciam ouro líquido, e ele deu conta de que o morcego ia já a sobrevoar o labirinto. Este nome designava um vale imenso que se estendia de horizonte a horizonte, todo ele constituído por um imenso jardim cheio de perfumes excitantes e cores de sonho. No meio dos arvoredos, das sebes e dos canteiros, em que cresciam as flores mais raras, perdiam-se numerosos caminhos e carreiros dispostos numa tão sábia desordem, com tantas ramificações, que o conjunto do jardim constituía um dédalo de incomensurável extensão. Claro está que a finalidade deste labirinto era distrair ou divertir. Não fora feito para prejudicar ou dissuadir qualquer agressor. Não poderia adaptar-se a tais funções. Nem a imperatriz menina necessitava desse meio de defesa. Em toda a superfície daquele ilimitado império de fantasia, não havia ser contra o qual tivesse de se defender. E isso por motivos que adiante explicaremos. Voando sem ruído, a cavalo no seu morcego, sobre este labirinto florido, o pequeno elfo noturno pôde observar toda a espécie de bichos raros. Numa pequena clareira entre lilazes e codeços, brincavam à luz do pôr-do-sol alguns jovens unicórnios. E até lhe pareceu avistar, dentro do ninho, sob uma campânula gigante azul, a célebre ave fênix. Mas não tinha bem a certeza, nem quis voltar para trás para se certificar, porque não queria perder tempo. Diante dele surgia, naquele mesmo instante, no meio do labirinto, luminosa e refulgente, a branca torre de marfim, coração de fantasia e local da residência da imperatriz menina. Para quem nunca viu o local, pode a palavra torre ser enganosa, fazer cair numa torre de igreja ou de menagem. A torre de marfim era do tamanho de uma cidade inteira. De longe, dava a impressão de um pico de montanha cônico e pontiagudo enrolado sobre si próprio, como uma concha de caracol, e cujo cimo se perdesse nas nuvens. Só muito ao perto é que se percebia que aquele pudim gigantesco era composto por numerosas torres, torrinhas, cúpulas, telhados, miradouros, açoteias, ogivas, escadarias, balustradas imbricadas umas nas outras. Era tudo feito com um marfim de fantasia extremamente branco, e os enfeitos eram esculpidos com tal perfeição que faziam lembrar rendas finíssimas. Vivia, naqueles edifícios, a corte que rodeava a imperatriz menina. Os seus camarlengos, as suas aias, as magas, os astrólogos, os magos, os bobos, os mensageiros, os cozinheiros e os acrobatas, os funâmbulos, os contadores de histórias, os arautos, os jardineiros, os guardas, os alfaiates, os sapateiros e os alquimistas. Mesmo lá no cimo, no cocuruto da majestosa torre, vivia a imperatriz menina, num pavilhão que tinha a forma de um alvo botão de magnólia. Certas noites, quando a luz brilhava com especial fulgor no céu estrelado, as pétalas desabrochavam
e tornavam-se numa flor sumptuosa no meio da qual aparecia sentada a imperatriz menina. O morcego do elfo noturno pousou numa das açoteias inferiores, onde ficavam as estrebarias destinadas às montadas. Alguém deve ter anunciado oficialmente a sua chegada, pois estavam já 5 guardas da estrebaria imperial à espera, os quais o ajudaram a apear-se, se inclinaram diante dele e lhe ofereceram em silêncio a taça oficial de boas-vindas. O Osho Azul limitou-se a molhar os lábios no gomil de marfim para cumprir o protocolo, posto o que o devolveu. Cada um dos guardas bebeu o seu golo, todos se inclinaram uma segunda vez e levaram o morcego para a estrebaria. Tudo isto em silêncio. O morcego ocupou o seu lugar, que lhe estava reservado, e não quis tocar em qualquer bebida ou comida. Enroscou-se todo numa bola, suspendeu-se de cabeça para baixo, no respectivo poleiro, e, extenuado, caiu num sono profundíssimo. Fora demasiado o esforço que o pequeno elfo dele tinha exigido. Os guardas deixaram-no descansar e afastaram-se em bicos de pés. Na estrebaria havia muitas outras alimárias. 2 elefantes, um cor-de-rosa e um azul, um grifo enorme, que era águia na parte anterior do corpo e leão na parte posterior, um cavalo branco, alado, cujo nome fora conhecido outrora nas fronteiras de fantasia. Hoje em dia estava esquecido. 2 cães voadores, mais alguns morcegos e até libelinhas e borboletas para os cavaleiros particularmente minúsculos. Os estábulos vizinhos eram ocupados por outras montadas que não voavam, mas corriam, rastejavam, saltavam ou nadavam. E cada edifício tinha guardas próprios encarregados de os cuidar e guardar. Era normal que se ouvisse um constante barulho das mais diversas vozes, mugidos, pios, assobios, chilreios, bramidos e cacarejos, mas reinava um silêncio total. O pequeno elfo continuava no sítio onde o tinham deixado. Ficara de repente abatido, desanimado, sem saber porquê. A longa viagem deixara-o extenuado de todo. Nem o facto de ter sido o primeiro a chegar lhe dava mais alegria. "Olá!" ouviu uma voz chilreante dizer quando menos o esperava. "Mas este não é o amigo Osho Azul. Felizmente também conseguiu chegar." O elfo noturno olhou em redor e os seus olhos lunares brilharam de surpresa. Negligentemente encostado a um vaso de flores de marfim, sobre uma balustrada, estava o pequeníssimo Hukuk, agitando a cartola vermelha. "Ai, ai!" fez o elfo noturno, desorientado, e passado alguns momentos repetiu: "Ai, ai!" Não lhe veio à ideia outra palavra mais sensata. "Os outros 2 ainda não chegaram", anunciou o pequeníssimo. "Mas eu já cá estou desde ontem de manhã." "Mas como? Como foi possível?" perguntou o elfo. "Eu bem lhe disse", explicou o pequeníssimo com um sorriso de superioridade, "que tinha um caracol de corrida." Com a mãozita cor-de-rosa, o elfo noturno coçou a penugem preta e emaranhada que lhe encimava a cabeça. "Tenho de ir já falar à imperatriz menina", disse com uma voz próxima do choro. O pequeníssimo fitou-o com um ar pensativo. "Infelizmente, eu fiz-me anunciar primeiro. Há um dia." "Anunciar?" perguntou o elfo noturno. "Não posso ir vê-la diretamente?" "Receio que não", chilreou o pequeníssimo. "Tem de se esperar muito tempo. Tem havido, como direi, um grande afluxo de mensageiros." "Ai, ai", suspirou o elfo noturno. "Como é possível?" "O melhor é ver pessoalmente", chilreou o pequeníssimo. "Venha cá, o Osho Azul. Venha ver." Puseram-se ambos a caminho. Descrevendo uma espiral cada vez mais estreita em redor da Torre de Marfim, a rua principal que ia até ao ponto mais alto estava cheia de criaturas estranhíssimas.
Génios gigantes de turbante, duendes minúsculos, duendes tricéfalos, anões barbudos, fadas luminosas, faunos pé de cabra, selvagenzinhas de carapinha loira e encaracolada, espíritos das neves resplandecentes, assim como outros seres incontáveis, subiam e desciam a rua, reuniam-se em pequenos grupos a conversar em voz baixa ou acocoravam-se no chão, olhando para o vácuo, pasmados. O Usho Azul, ao vê-los, estacou. Ai, ai, disse. O que é isto? Que se passa? Por que está tanta gente aqui? São todos mensageiros, explicou Hukuk em voz baixa. Vieram de todas as regiões de fantasia e trazem todos a mesma mensagem que nós trazemos. Falei já com muitos deles. Parece que apareceu em todo o lado a mesma praga. O elfo noturno soltou um suspiro muito fundo, quase um gemido. E sabe-se? Perguntou. O que seja ou a que se deve? Receio que não. Ninguém sabe explicar. Nem a Imperatriz Menina. A Imperatriz Menina, começou o pequeníssimo em voz baixa, está doente. Muito doente. Talvez seja a causa da catástrofe incompreensível que se abateu sobre fantasia. Mas até agora, dos numerosos médicos reunidos no interior do palácio, ao pé do pavilhão da Magnólia, nenhum conseguiu descobrir em que consiste a doença e qual o remédio para ela. Ninguém sabe qual seja. Ai, ai, disse o elfo com voz sumida. É o que se chama uma catástrofe. É mesmo, respondeu o pequeníssimo. É isso mesmo. Estando as coisas neste pé, o Usho Azul desistiu de se fazer anunciar junto da Imperatriz Menina. 2 dias depois, chegou o fogo-fato Blub, que, claro está, tomara uma direção errada, pelo que tinha feito um grande desvio. Finalmente, passados mais 3 dias, foi a vez de chegar Bjorn Razark, o trinca-pedras. Vinha a pé, deixando no chão um rasto profundo. Tinha-lhe dado a fome e devorado a própria bicicleta de pedra, como se ela fosse o farnel da viagem. Durante todo o tempo que ficaram à espera, os 4 passageiros, tão diferentes uns dos outros, tornaram-se amigos íntimos e nunca mais se separaram. Mas isso é história que ficará para outra vez. Termina assim o primeiro capítulo da História Interminável. Não perca o próximo capítulo. Até à próxima página.